Você já teve a sensação de que, mesmo quando estava sozinho, alguém estava cuidando de você? Eu achava que isso era paranoia. Até a noite em que eu vi ele pela primeira vez. E foi nesse momento que eu percebi que eu nunca estive sozinho. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que alguns destinos são observados. Nunca entendi o que ela queria dizer. Até agora. Desde criança eu sentia que havia algo me seguindo. Não de forma agressiva, mas como uma sombra permanente atrás de mim. Quando eu era pequeno, às vezes acordava de madrugada e via uma silhueta enorme do lado de fora da janela, parada, imóvel, como se estivesse me vigiando. Mas sempre que eu chamava meus pais, nada estava lá. Com o tempo, eu me convenci de que era apenas imaginação. A vida adulta me fez esquecer esses detalhes sombrios da infância. Só que, algumas semanas atrás, tudo voltou, e dessa vez, real demais para ser ignorado. Na primeira noite, eu estava voltando do trabalho. Ruas vazias, lâmpadas piscando. Aquele clima clássico de final de turno. Foi aí que eu ouvi passos atrás de mim. Rápidos, pesados. Virei, mas não havia ninguém. Andei mais alguns metros e então, um grunhido. Baixo, rouco. Animal demais para ser humano, mas inteligente demais para ser só um cachorro. A sombra apareceu primeiro. Longa, desfigurada, projetada pelo poste mais próximo. Tinha o formato de um homem e de um animal ao mesmo tempo. Eu paralisei. Meu corpo inteiro travou como se já conhecesse aquele som, aquela presença. Quando olhei de novo, a sombra havia sumido. Mas o que mais me assustou naquela noite não foi o grunhido. Foi a sensação profunda, quase familiar, de que aquilo não queria me machucar. Aquilo queria me proteger. Depois daquela noite, as coisas começaram a piorar. Não com a criatura, mas com as pessoas. Todo dia, ao voltar para casa, alguém diferente parecia me observar. Um carro que passava devagar demais. Um homem parado na esquina me encarando. Uma moto que seguia no mesmo ritmo que eu. Até que no terceiro dia, um deles finalmente tentou agir. Eu estava abrindo o portão de casa quando vi um homem atravessar a rua apressado. Ele não parecia bêbado nem perdido. Ele vinha na minha direção, focado. O tipo de olhar que você reconhece na hora. Intenção ruim. Quando percebi que ele acelerava o passo, corri para dentro, mas ele foi mais rápido. Atravessou o portão antes que eu fechasse e só disse: "Não grita." A mão dele começou a se mover para dentro do casaco. Eu sabia o que viria. Mas então aconteceu. Um estrondo. Como se algo gigantesco tivesse caído no telhado. O portão tremeu inteiro, sacudindo os dois. O homem olhou para trás, apavorado. Eu nunca vou esquecer a expressão. Do lado de fora, um par de olhos amarelos brilhava no escuro. Não eram olhos humanos. Não eram olhos de um cachorro. Eram grandes demais, intensos demais, conscientes demais. O homem fugiu imediatamente, tropeçando no próprio medo. E a criatura não me atacou, apenas me observou, lenta e silenciosamente. Dessa vez eu consegui ver mais detalhes. Garras, pelo escuro, o corpo curvado. Quase humano, quase besta. Mas o que mais me assustou foi a sensação que tive ao olhar para ele. Eu já conhecia aqueles olhos. Depois daquela noite, a criatura começou a aparecer com mais frequência. Sempre à distância. Sempre quando eu estava prestes a me meter em problemas. E então comecei a reparar nos padrões. Toda vez que eu era seguido, toda vez que eu estava prestes a ser atacado, toda vez que algo ruim se aproximava, ele surgia, não para me amedrontar, mas para impedir. Um dia, um carro tentou me acompanhar por longos quarteirões. Eu entrei em um beco para despistar, mas o carro entrou atrás de mim. Quando a porta abriu e alguém começou a descer, algo gigantesco caiu em cima do capô. Vidro voou para todos os lados. O motorista gritou. O carro arrancou de ré, batendo em tudo. A criatura se virou para mim. O mesmo olhar. A mesma presença. E eu percebi o mais assustador. Ele não deixava rastros. Sem pegadas. Sem respiração auditível. Sem cheiro. Como se estivesse entre dois mundos. Foi aí que comecei a me perguntar. Aquilo realmente existe? Ou é alguma coisa que sempre esteve com a minha família? Uma maldição? Uma promessa? E então, a noite da revelação chegou. Eu estava sozinho em casa. A luz acabou. Um barulho enorme veio do quintal. Quando abri a porta, ele estava lá. Pela primeira vez, perto demais. E ele falou:
Ou pelo menos, algo falou dentro da minha cabeça. Você está seguro. Eu desmaiei ali mesmo. Acordei horas depois no chão da sala. A casa estava completamente silenciosa. A luz havia voltado e ele estava sentado diante de mim. Não como um monstro, não como uma fera, mas como um guardião. Seus olhos eram tristes, profundos, quase humanos. Quem é você? Eu perguntei. Ele não falou, mas algo se formou na minha mente. Imagens, memórias que não eram minhas. Uma estrada, um acidente, um corpo no chão. Um homem tentando salvar uma criança. Eu devia ter uns 4 anos. Eu não lembrava daquela noite, mas ele lembrava. E a última imagem foi a mais chocante. O homem morrendo e seu corpo se contorcendo, mudando, transformando-se na criatura que estava diante de mim. Ele não era meu pai, não era meu avô, não era um familiar. Era um estranho. Alguém que morreu tentando me salvar quando eu era pequeno e ficou preso entre mundos, cumprindo um instinto que atravessa até a morte, proteger a criança que não conseguiu salvar. Quando entendi, meus olhos encheram de lágrimas. Por que você ficou comigo esse tempo todo? A voz dele ecoou de novo, como um vento gelado dentro da minha mente. E por que você viveu? Ele se levantou, alto, e antes de desaparecer nas sombras, olhou para mim uma última vez. Aquelas foram as últimas palavras dele. Eu sempre estarei aqui. E desde aquela noite, eu sei que não estou sozinho. E que em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, ele ainda me observa. Se você também acredita que existe algo ou alguém que nos observa, não esquece de deixar o like, comentar o que achou dessa história e se inscrever no canal Lua Cheia. Aqui toda noite é um novo mistério, e toda sombra pode esconder uma verdade que você nunca imaginou.